As metas das duas gestões no Instituto foram, fundamentalmente, uma delas foi tentar popularizar um pouco mais o Instituto dos Advogados, porque até então prevalecia o entendimento de que somente poderiam ingressar no quadro de associados juristas que tivessem alguma obra publicada. Isso, sem dúvida, limitava muito a possibilidade das pessoas concorrerem. Muitas pessoas com vasto conhecimento jurídico, muita experiência profissional, se inibiram e deixaram de pertencer ao Instituto porque não tinham durante a vida se preocupado em publicar trabalhos. Então, uma das minhas principais funções que nós exercemos, e muita gente ingressou nesses dois períodos, foi popularizar na medida seguinte: continuava existindo a necessidade de produção do trabalho profissional, um trabalho científico, mas não precisava ser necessariamente um trabalho publicado numa revista jurídica. Com isso, vários advogados, que até por inibição pessoal não tinham, pediram, ingressaram e acabaram se tornando ótimos integrantes do Instituto, que aqui compareceram e contribuíram com a nossa organização. O advogado Hélio Naresi, por exemplo, que foi presidente da Ordem dos Advogados, o advogado que da época era um dos melhores advogados de Curitiba e do Paraná, que era o doutor Alir Ratacheski, que também acabou ingressando como sócio do Instituto. Então, esses são dois nomes que me ocorrem agora, mas isso de fato aumentou significativamente o interesse das pessoas em vir ao Instituto. Quer dizer, procuramos quebrar um pouco o aspecto elitista que o Instituto tinha com respeito a isso. Era um instituto cultural, de certa forma, carimbado como um instituto elitista. Nós tentamos cobrir e fizemos isso com sucesso. Muitas pessoas ingressaram no Instituto apresentando esse trabalho. Esses trabalhos, naturalmente, não eram qualquer trabalho. Os trabalhos sempre foram examinados por uma comissão interna no Instituto que analisava a sua qualidade. Até que ponto esse trabalho poderia contribuir para o aprimoramento cultural da classe dos advogados. Esse é o sentido básico. Outra preocupação das duas gestões, foi manter em dia a publicação da revista do Instituto dos Advogados. Ela se produziu, e vem se produzindo até hoje, mas que em certos períodos houve atraso na publicação, muitas vezes pela dificuldade de conseguir colaborações de interessados nisso. Fizemos um empenho muito grande, no sentido de nossa diretoria cultural trabalhou nesse sentido, de convidar pessoas que produzissem trabalhos para a publicação na nossa revista, e tivemos sucesso. As revistas todas dos dois períodos foram publicadas regularmente. O hábito do Instituto era publicar uma revista a cada semestre. A gente já colocava nas nossas agendas, quinta-feira, a partir das 18 horas, 18h30, a reunião no Instituto. Era uma reunião que muitas vezes, não, vocês se reúnem para fazer festa. Não. Era uma reunião em que nós debatíamos todos os assuntos de interesse do Instituto, assuntos de interesse da classe jurídica, e depois desses debates todos, nós continuamos conversando livremente, tínhamos um aperitivo entre nós, até para tornar ainda mais atraente a reunião, e depois disso tudo ainda saímos juntos para jantar. E nós mantivemos a regularidade da reunião nas quintas-feiras. Procuramos não tanto que as próprias palestras que nós realizamos sempre foram às quintas-feiras. Então, o dia que não havia palestra, quando havia palestra, realizava-se a palestra. Se não, a gente fazia as reuniões aqui, na sala do Instituto dos Advogados. A primeira gestão começou exatamente com a palestra do prefeito Rafael Greca, em 24 de março de 93. Comemorava-se a data dos 300 anos de Curitiba, e a palestra foi realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Foi um sucesso absoluto, salão completamente lotado. O prefeito, mais uma vez, fez uma demonstração da sua inteligência, do seu profundo conhecimento da história do Paraná, até uma polêmica que existia, ainda se debate muito, sobre qual teria sido mesmo a data do início da fundação de Curitiba, e ele discorreu muito sobre o assunto, com a posição que ele tinha a respeito, uns pensavam de uma maneira e de outra. Foi uma noite de grandíssima qualidade, todos saíram satisfeitíssimos, e a palestra, o prefeito tem uma facilidade de expressão muito grande, tem um conhecimento profundo da matéria, então a inauguração da gestão se fez de uma forma muito feliz com a palestra do hoje prefeito Rafael Greca de Macedo. No dia 29 de abril de 93, o Instituto concedeu o título de sócio honorário ao professor Miguel Reale, que era um catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo, Faculdade do Largo de São Francisco. O professor Miguel Reale, na época, falecido agora há alguns anos, foi seguramente uma das figuras mais notáveis do direito brasileiro, porque, entre outras coisas, a sua
o desenvolvimento que ele deu à teoria tridimensional do direito foi uma tese praticamente inédita na época, conhecida no mundo inteiro, então ele foi um dos poucos juristas brasileiros com projeção e respeito internacional. Em maio de 93, no dia 12 de maio, o professor Rubens Edmundo Requião, que tinha se tornado um especialista na matéria, nos fez uma exposição sobre a nova regulamentação do contrato de representação comercial. Ele tinha, inclusive, veremos depois que lançou uma obra específica sobre isso, e era um profundo conhecedor. Participou ativamente, inclusive, da elaboração dessa lei, da lei sobre regulamentadora da representação comercial, então era a pessoa mais autorizada para falar na ocasião, e a palestra dele foi realmente cercada de muito êxito. Em 28 de novembro de 94, o professor e economista Sérgio Martinez falou sobre o novo plano econômico. E foi realmente uma palestra notável para o momento político e econômico da época, porque estava recém-implantada a nova moeda, o Plano Real, com a instituição da moeda nova, que era o real, substituindo as moedas anteriores. Então essa palestra do professor Sérgio foi muito esclarecedora, porque as pessoas estavam ainda muito perplexas diante de que nova realidade era essa, porque nós já vínhamos no Brasil de alguns planos mal sucedidos, né? Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Cruzeiro. E então o Plano Real, que está em pé até hoje, foi, no meu modo de ver, o sustentáculo da estabilidade da economia brasileira. Essa palestra abriu as portas para o entendimento do que significava de fato esse novo plano. Foi a preocupação que o Instituto teve nesse período, e em outros também, de ter uma atividade intelectual frequente. Você viu que a atividade intelectual era pelo menos de uma vez por mês. E mais do que isso, dá para ver nos títulos das palestras que não se privilegiou nenhum ramo do direito, ao contrário, todos eles tiveram guarida e todos eles tiveram ocasião de apresentar o seu pensamento.